pessoal! Meu nome é Sara Machado e nós estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast. Seja bem-vindo ao Papo de Laticínios. Nós temos dois patrocinadores, o Evomilk e o Evopac. Nosso aplicativo Evomilk simplifica e aprimora a gestão dos processos e das pessoas no campo para a indústria de laticínios. Com o nosso aplicativo Evomilk, você controla as operações de campo dos seus laticínios. E o aplicativo Evopac revoluciona a maneira como as indústrias de laticínios gerenciam os programas de autocontrole. Ou seja, o Evopac é a transformação digital dos PACs. Para saber mais, vocês podem acessar evomilk.com.br. E pessoal, se inscrevam no nosso canal para vocês não perderem nenhum episódio. Toda segunda-feira é só vocês procurarem por Papo de Laticínios lá no YouTube, se inscreverem, acionarem o sininho e toda segunda tem um episódio novo no ar. E para vocês não perderem nenhum recado, nenhuma novidade, nenhum corte dos nossos episódios, siga nossas redes sociais. É Papo de Laticínios, @Papo de Laticínios, @Evomilk_BR, @Evopac_oficial e @Sara.machados. Nós estamos também no Spotify. Hoje, eu tô com uma convidada que eu queria deixar aqui já claro para todo mundo, a alegria que eu tô de receber ela aqui. Ela é consultora financeira, primeiro que ela é economista, né, gente? Um privilégio para mim receber um economista aqui no Papo de Laticínio. Ela é consultora financeira e sócio no Laticínios Hebron. Seja bem-vindo ao Papo de Laticínios, Marley Amaral. Conta pra gente um pouquinho sobre a sua jornada e conta pra gente um pouquinho quem é Marley Amaral. Olá, Sara, boa tarde a todos os seus espectadores. Espero contribuir um pouquinho simplificando a economia. Eu sou economista, trabalhei 18 anos no Grupo Algar, estou há 12 anos com a minha família no Laticínio Hebron. Sim. Eu também, além de economista, eu tenho formação em finanças e controladoria, direito e marketing, porque hoje em dia a gente não consegue ficar numa área só para entender o complexo momento, volume de leite, e o mercado de leite é bem volátil. Sobe e desce, é um desafio interessante. Então, nós temos que navegar por mais áreas, não apenas uma área só. Na Hebron, eu sou responsável financeira pelos negócios da minha família. Então, nós somos 4 CNPJs e mais 15 pessoas da nossa família, que é a família Amaral, que somos os administradores da Hebron. Eu não sou sócia da Hebron. Não, eu sou sócia das fazendas. Eu sou produtora rural. Ai, que legal! Que legal! Eu tenho investimentos desde 2006. Eu comprei minha primeira fazenda orientada pelo meu pai. Ai, que legal! Ele falou assim: Marley, antes eu investi no sistema financeiro, porque no Grupo Algar era muito complicado eu ter os meus próprios negócios. Por isso, eu tive que reorganizar a minha vida quando eu deixei o Algar para ser empresária. Na verdade, eu sou investidora. Meu perfil é um perfil de investidora. Então, eu comprei a minha primeira fazenda, foram 40 hectares, próximo a Patos. E aí, o papai sempre falava comigo, que se eu não tinha medo do Collor, porque as minhas aplicações eram no mercado financeiro. Eu falei, pai, eu trabalho no mercado financeiro, então eu vou saber se tiver um risco. E aí ele falou assim, eu vou cumprir meu papel de pai. Quanto tempo você leva para dobrar o seu dinheiro? Na época, e 20 anos atrás, eu levava, na verdade, 17 anos atrás, eu levava algo em torno de 5 anos para dobrar o meu recurso. Uhum. E aí ele procurou uma fazenda com 40 hectares e falou, olha,
eu vou cumprir meu papel de pai, o que eu sei fazer é investimento em fazenda, e eu assumo com você o desafio de dobrar em menos de 5. Aí Ai, que legal. minha primeira propriedade dobrou em 3. Olha, que legal. E Então, eu assim, pensei como, a princípio, de ser investidora imobiliária, ou seja, aqui é a minha aposentadoria, 5 aham. quilômetros de Patos, então, quando eu me aposentar, eu vendo, eu faço chacreamento, e aí, só que mais ou menos 3 meses depois, o Emerson, que você o conhece, meu Aham. irmão, apaixonado como meu pai por gado e terras, propôs para nós fazermos o nosso primeiro projeto conjunto para aprender a criar gado e para ter uma administração do nosso negócio principal, que é o laticínio. Sim, Então eu tive, em laticínio nunca vai sobrar dinheiro, e nem em fazenda, porque as pessoas vão investindo e não vai verdade. sobrando dinheiro. Então como eu tinha o dinheiro aplicado, e aí eu tirei na época 10 ou 15% do meu valor, e hoje eu tenho 85% de investimentos em gado e terra. Que legal, que legal. Então, assim, eu acho que esse podcast vai ser espetacular, porque nós vamos conversar com uma economista, produtora de leite, que é uma contribuidora gigante para o Sileng, né? Queria que você comentasse também toda a sua contribuição que você faz com o Sileng, e nós vamos falar sobre as perspectivas para 2024. Não tem erro esse papo de laticínios, gente. Eu quero que vocês fiquem aqui até o final para ouvir a nossa conversa aqui com a Marley. Eu aceitei esse ano o convite do Guilherme, que é o presidente do Sileng, bastante incentivo, com incentivo do meu irmão Emerson, para nos próximos 3 anos assumir uma posição na diretoria do Sileng. O Sileng tem reuniões mensais em Uberlândia, normalmente é a última terça-feira do mês, amanhã é a próxima reunião. E aí, o meu papel é ajudar as pessoas com informações, tanto do ponto de vista de economia, porque não dá para desassociar a economia dos negócios, quanto do ponto de vista do mercado de leite, para ajudar com o custo. A minha posição na área financeira me dá um conhecimento privilegiado de como é que as coisas funcionam na legislação brasileira na área financeira. Legal demais, Marley. E o ano de 2023 ele foi marcado por muitos desafios, né, para o mercado lácteo. A gente mais ouviu reclamação do que qualquer outra coisa, né? Foi alta da importação, crise econômica, conflito internacional, inflação, né? E aí, o que a gente vai fazer nesse papo é avaliar os resultados, né, os indicadores. Eu acho que uma coisa que a gente precisa de saber é quais as lições que a gente tirou desse 2023, né, Marley? É verdade. Acho que talvez a gente devesse voltar um pouquinho e entender que 2023 é um resultado de 3 anos complicados de pandemia e guerra da Ucrânia, Maravilha, que maravilha. desorganizou bastante o cenário do ponto de vista de inflação, e a inflação corroeu o poder de compra dos nossos consumidores e aumentou os preços, os custos da pecuária. Sim, Então, só sim. lembrando um pouquinho, na pecuária, nós trabalhamos o que a gente está colhendo agora, nós plantamos no ano passado. Então, É agora nós verdade. estamos preparando a safra 2024, 2023, 2024, que vai estabelecer os custos do próximo ano. Esse ano, apesar de ter sido um ano difícil, foi um ano que, do ponto de vista de custo de produção, houve uma redução significativa dos valores dos custos de adubo e, na verdade, a agricultura, a pecuária de leite, ela, ela depende muito dos custos de milho e soja, que representa algo em torno de 50% do custo.
E para produzir milho e soja precisa de adubo, precisa de fertilizantes, que a guerra da Ucrânia desorganizou o cenário e aumentou muito esses custos de produção base. Só que em 2023 estabilizou e esses custos estão caindo e vão cair nos próximos 12 meses, porque o custo de plantação de 2023, que nós vamos colher lá em 2024, vão ser significativamente menores. Então, Sim. é um benefício. Nós estamos, esse 2023, a gente não teve como tomar posse dessa redução de custo nos 12 meses. Uhum. Então, com relação à inflação, Sim, a sim. inflação, vou até voltar aqui um pouquinho numa explicação de macroeconomia. Normalmente, a gente trabalha com 4 variáveis na economia que, se bem trabalhada, vai reduzir o risco e vai aumentar o PIB. E quando aumenta o PIB, que é o Produto Interno Bruto, que é a soma de todas as riquezas de um país, aumenta emprego, aumenta renda, aumenta consumo e melhora para todos nós, consumidores. Porque uma coisa importante é todos nós, independente da cor, independente da situação social, nós somos consumidores e a inflação atinge a todos nós. Então, primeiro, a inflação. A inflação é a primeira variável da economia. A segunda variável da economia é a taxa de juros. A terceira variável da economia é a taxa de câmbio. E a quarta variável mais importante e a única que é necessário, que é possível gestão, é a responsabilidade do governo, que é não gastar mais do que arrecada, chama responsabilidade fiscal. Entendi. Então, assim, no nosso cenário econômico, o que a gente precisa de conhecer, de saber, de estudar e de entender é sobre inflação, taxa de juros, taxa de câmbio e responsabilidade fiscal. Essas 4 variáveis bem administradas resultam em mais PIB. Exatamente. Certo. E Marley, como é e que a desse. gente. Isso para a gente começar a compreender. Esse ano, a Entendi. inflação está caindo. Ah, Ela começou alta e já está abaixo de 5%. Em países desenvolvidos, a meta de inflação é 3%. A meta do Brasil é 3,25% para o ano de 2023. Então, nós estamos ainda acima da meta de inflação. entendi. Por quê? Porque se a inflação for baixa, você vai somar um spread, que é um bônus, que é a taxa, que é o ganho real. Então, por exemplo, se a inflação for 3 e o ganho real for 6, a taxa de juros pode ser 9. Entendi. Então, por isso que no final, esse ano não vai terminar em 9, porque o governo não está conseguindo gastar menos do que ele arrecada, nem igual. Nós vamos ter um déficit de 177 bilhões de reais. Então, esse dinheiro que o governo gasta mais do que arrecada, ele pressiona o mercado financeiro e sobra menos dinheiro para nós, empresas, investirmos e crescermos. E aí resulta em 2 coisas, eu imagino, Marley, que é em menos recursos das empresas e menos dinheiro para o consumidor, porque eu acho que o que o nosso Exato. mercado, no mercado lácteo, que a gente precisa é que o nosso consumidor tenha capacidade financeira de ir lá no mercado e decidir levar um queijo Hebron para casa dele. Né? E todos nós no consumo de queijos de uma forma geral. Porque o que acontece? Se o governo gasta mais do que arrecada, a primeira coisa que vai acontecer é menos investimentos das empresas de uma forma geral e mesmo os investimentos públicos. O governo tem uma dívida de 6,2 trilhões de reais.
Então, Meu só Deus. o juro dessa dívida consome o poder público, a capacidade de investimento do setor público. Entendi. Se ele continua gastando mais do que arrecada, ele vai lá no mercado, por exemplo, sobrou um dinheirinho, você coloca na poupança. Uhum. Quem gosta de um pouquinho mais de risco, vai no renda fixa. Quem gosta de mais risco, vai na renda variável, que investe na bolsa de valores. Sim. Então, o que o governo faz? Os bancos emprestam esse dinheiro. Ou seja, o banco prefere emprestar para o governo, porque o governo, a princípio, ele tem menos risco do que as empresas. Certo, entendi. Só que De- quando ele faz isso, e se ele continuar gastando mais, tem uma variável de risco. Ou seja, será que ele vai pagar? Aí os bancos começam a subir a taxa de juros. Tá, e quando a gente ouviu assim, o Brasil tá com risco alto, por exemplo, outras empresas também de fora evitam, né, de investir E aqui, né? evita, E os nossas próprias empresas também ficam com medo de investir. Eu sei que, por exemplo, em ficam. 2023, no nosso setor de laticínios, bastante gente travou projetos, né? Travou. Começou e falou, olha, não vou investir esse ano, né? Então, esse é tudo reflexo do que você acabou de dizer. Exato. Tem uma taxa. O que acontece? O governo gasta mais do que arrecada. Primeira variável que você vai avaliar é a eficiência de um país ou o risco de um país é a taxa de câmbio. Então, Sim. se a taxa de câmbio estiver subindo, ou seja, hoje para comprar $1, nós precisamos de R$ 4,90. Já Uhum. foi 5,50. Porque o risco muito elevado. Se, Entendi. se o risco, aí chama risco país. E Uhum. esse risco país envolve um conjunto de variáveis, e a principal delas é se o governo gasta mais do que arrecada. E Sim, aí, sim. o que acontece? Nós tivemos fuga de investimentos externos no Brasil de agosto para cá. Esse ano, só para ter uma ideia de números, nós esperamos ter um investimento de mais de 75 bilhões de dólares de estrangeiro investindo no Brasil. Esse dinheiro de estrangeiro, ele vem tanto na Bolsa de Valores, quanto investimento direto nas empresas. E quando os estrangeiros investem no Brasil, nós geramos mais emprego e renda aqui no Brasil e não fora do Brasil. Que legal. Pois é, o quanto que é importante a gente manter o interesse dentro do nosso país. E aí, já que a gente já falou um pouquinho de dólar, eu queria que você falasse pra gente assim sobre o Brasil, não, o mercado Brasil e o mercado internacional e essa relação do que foi 2023 e do que será de consequência para 2024. Olha, para 2024, nós esperamos uma taxa de inflação menor do que a 2023, uma taxa de câmbio estabilizada, ou seja, o mesmo risco que nós temos no mercado internacional de hoje, e a taxa de juros vai cair algo em torno de 2,5%. Estou falando da taxa Selic, que Uhum. hoje está em 12,25. Vai ter mais uma reunião do cupom que vai reduzir meio ponto percentual, então nós vamos terminar. O mercado está trabalhando com a taxa de juros terminando em 11,75 em 31/12 de 2023 e 31/12 de 2024 de 9,25. Então, só que mesmo com essa perspectiva boa, o PIB não está crescendo. O PIB Ah, do ano que vem vai ser menor do que esse ano. Esse ano, a expectativa de mercado é 2,85% de crescimento e o ano que vem é só 1,5%. Tudo entendi. isso por quê? Porque se a Ah, inflação está baixa, o câmbio está estável e a taxa de juros caindo por causa da responsabilidade do governo.
Ou seja, o governo não está mostrando que no próximo ano, que ele espera ter déficit zero, ou seja, gastar no máximo o que ele arrecada, ele está com dificuldade de fazer o mercado financeiro acreditar que isso é possível, principalmente porque o ano que vem é um ano eleitoral. Tá, mas você que é economista, o que que você me fala? Dá Que para ele não vai acreditar? conseguir. Ai, meu Deus. Aqui, outra A coisa. questão que a gente está colocando é que se É, ele não se comprometer, pelo menos a tentar, vai ter problemas. tá. Se o déficit do ano que vem não for por volta de uns 50 bilhões, esse ano é um déficit de 177 bilhões. Meu Deus. Então, o que, que acontece? O governo precisa mostrar uma perspectiva de que ele está controlando as contas públicas e que ele não vai gastar significativamente menos do que ele gastou esse ano. Sim, sim. E aí, se ele conseguir fazer isso, se o governo mostrar responsabilidade fiscal, o mercado pode acreditar num PIB maior do que 1,5. Se ele não mostrar, nós vamos o ano que vem o crescimento. Por quê? Porque o governo brasileiro vai estar avançando sobre a poupança de todos nós e tirando esse recurso das empresas e do investimento público, porque ele também é investidor. Ele tem Sim. empresas estatais como a Petrobras, por exemplo. Quando você fala dessa prévia de PIB, isso mostra que a inadimplência do brasileiro também está alta. Isso, E a exatamente. inadimplência alta, eu imagino assim, vindo para o nosso setor de laticínio, é menos gente comprando leitinho, comprando queijinho, comprando Exatamente. iogurtezinho, colocando no seu carrinho e Isso. levando para sua casinha. Hoje nós estamos. Por que o PIB está crescendo 1,5? Porque a população está muito endividada, porque a inflação corroeu o poder de compra das pessoas e o desemprego, apesar de estar baixo, ele não gera valor, porque 45% da população brasileira está endividada. Entendi, Então, entendi. é um desafio para nós aumentarmos o consumo de lácteos. Marley, é dúvidas minhas aqui que eu vou colocando, porque eu imagino que outras pessoas também têm essas dúvidas do brasileiro normal, tá? É, Que não entende de esse economia. Mas eu falo assim, por exemplo, você fala que aí a gente, né, tudo que você falou vai afetar as empresas, vai afetar o consumidor, né? Que é o nosso grande interessado aqui. E aí, quando você fala que afeta as empresas, por exemplo, você acha que a capacidade de pagamento de salários, né, pode isso tudo Deixa eu fica dar dois comprometido? exemplos. Deixa eu dar dois exemplos. Normalmente, nós aprendemos em economia que o empresário ele só investe se ele for capaz de pagar a taxa de juros ligada a esse empréstimo. Entendi. Então, se a taxa de juros está alta, quanto que é uma taxa de juros adequada para o investimento sem muitas contas? 8%. Então, hoje a taxa de juros está 12,75. Por quê? Porque quem paga, todos nós, é o consumidor. Então, nós temos que ser capazes de. Vamos aumentar nossos laticínios. Vou falar do ponto de vista do laticínio. Sim, Vamos aumentar a capacidade de produção? Precisa de dinheiro. Então, a gente vai lá sim, no banco, vai pegar o dinheiro emprestado. E o dinheiro que vem para o laticínio, o que a gente produz a mais de queijo e o HT e os derivados do leite, ele tem que ser capaz de pagar todas as pessoas, toda a estrutura do laticínio e a despesa financeira. Se a taxa de juros for alta, a despesa financeira vai ser alta, inviabiliza. entendi. Principalmente se o consumidor não tem poder de compra, ele não consegue pagar mais.
Sim, a gente vai chegar lá ainda, mas é engraçado assim o quanto que o produtor de leite, eu imagino que você, né, já veio com essa visão porque você já veio do mundo da economia, mas o quanto que o produtor de leite brasileiro precisa de entender isso para ele entender assim o poder de negociação de cada indústria com ele, né? Isso. A indústria, nós laticínios, nós somos pressionados pelo produtor de leite, que nós temos que competir para comprar o leite. E no Brasil, o varejo é muito mais forte do que a indústria. E o varejo está limitado pelo consumidor. Se o consumidor não conseguir pagar aquele valor, então nós somos uma cadeia. Sim, A sim. pecuária de leite é produtor de leite, laticínios e os supermercados, os varejistas que vendem o nosso produto. E Sim, todos sim. nós estamos limitados ao bolso do consumidor. Exatamente. E Marlene, o bolso ah, do consumidor, como é que o bolso do consumidor aumenta? Se a inflação for baixa ou se as empresas expandem, contratam mais gente e aumenta a massa salarial. entendi. E aí, antes da gente entrar sobre as informações de varejo, eu queria que a gente voltasse lá em mercado internacional. E aí eu queria que você falasse, pontuasse pra gente assim, o que que a gente precisa de prestar atenção, o que que a gente precisa de já saber sobre o novo presidente da Argentina, vai salvar nossa pele, não vai salvar nossa pele, porque um monte de gente eu esperando assim, será que em dezembro as Certo. coisas já mudaram? E outra coisa, né, sobre o Brasil, o que que a reforma tributária, a sua visão sobre a reforma tributária? Eu vou voltar um pouquinho na Sim. China, porque Isso, a verdade. Ainda China, tem a China que tem toda uma participação nisso toda uma tudo. participação. O que aconteceu? A China tem 1,2 bilhão de pessoas. É 6 vezes o número de consumidores brasileiros. Sim. Então, é um grande mercado consumidor. E eles demandam muito alimentos. Numa situação, num período normal, a China chegou a crescer algo em torno de 12%. Depois caiu para 7%, aí veio a Covid. E a Uhum. China teve problemas e o crescimento da China reduziu muito. Então, aquele mercado consumidor grande reduziu. Sim, E a sim. China é um dos maiores produtores de leite do mundo. Para eles não terem mais problemas com a balança comercial deles, eles passaram a investir na produção de leite. E de grande importador, Ele ele, passou. ele passou para produtor com produção local. Hoje a produção local é maior do que a China importa. Isso aconteceu nos últimos 3 anos. E a Pois gente é. já começou a ter problemas, porque o maior exportador do mundo se chama Nova Zelândia. Aham. E exportava para quem? Para a China. Para onde Aí vai esse parou. leite? Exatamente. Tem E até aí pergunta. derrama no mundo inteiro, porque quando a gente fala de leite em pó, o leite em pó seca o leite, você pode exportar para qualquer lugar do mundo. Esse é um Uhum. primeiro ponto. Segundo ponto, Argentina e Uruguai, que são os nossos vizinhos aqui, eles têm um esquema de produção de leite muito mais evoluído do que nós brasileiros. Então, eles têm muito menos produtores, Uhum. eles têm um volume por produtor muito elevado, acima de 3 mil litros em média, e a distância do produtor para o laticínio é muito pequena. Não é a nossa realidade, porque nós temos muitos produtores que produzem até 200 litros. Sim, sim. A E outro. maioria dos nossos produtores brasileiros produzem abaixo de 500 litros. E o custo de frete para o laticínio muito elevado. Sim. Então, a Argentina, ela não tem poder de consumo para pelo menos 1/3 do leite dela. E o custo de produção da Argentina já é muito barato em função de todas essas variáveis que eu acabei de colocar. Poucos produtores, o volume de leite grande, os produtores perto do laticínio, isso dá uma competitividade de custo, um custo muito baixo.
Sim, sim. E eu gravei um podcast recente com um especialista em sólidos do leite, né? Um queijeiro, que é o Eduardo Dutra. E ele falou, a gente falou disso, né? Falou assim, em relação à competitividade com os outros países, e ele citou assim, o quanto que eles têm proteína e caseína com porcentagens bem maiores que os nossos. Então, assim, isso já torna eles mais competitivos também, né? Também mais competitivos, porque aí na estrutura, na verdade, não é o leite que é vendido, você tem que ver o que sobra, porque o leite é creme, extrato seco e soro. Então, Sim, se a gente não consegue tirar muito creme, extrato seco do leite, o custo por quilo de queijo, o litro de leite, o HT vendido, fica muito complicado. é. E a gente tem todo esse desafio aqui no Brasil, Todo esse né? desafio, porque os nossos produtores, então, não podemos esperar o ano que vem que a coisa vai ser mais fácil. Pelo contrário, ela vai ser mais complicada, porque a China vai continuar crescendo bem abaixo da média histórica que ela cresce, e ela está produzindo leite. E o leite da Nova Zelândia e da Argentina e do Uruguai vai ter que encontrar novos destinos. E nós, como países vizinhos, o Sim, custo mais barato é vir para cá. Então, sim, o sim. desafio de nós, produtores de leite, porque eu também estou inserida nesse mercado, para nós reduzirmos cada vez mais o custo de produção. Sim, então significa, uma das coisas que a gente pode dizer é que o novo presidente argentino não vai resolver isso. Na verdade, aí eu vou chegar no ponto do novo presidente. O Eu tô anterior, ansiosa, né? a joia, mas obrigada, é muito bom, porque fica bastante interativo e facilita para as pessoas compreenderem. E Sim, nós, sim. economistas, precisamos falar um pouquinho mais claro para que nós sejamos entendidos e a gente melhore todos nós. Sim, O conhecimento. a informação tá na mão de vocês, todo o conhecimento, o que a gente precisa é de extrair o máximo de vocês. Extrair. Gente, olha, explica os detalhes pra gente conseguir Exato, entender. e é muito legal. E quem está ouvindo, para saber as variáveis e para posicionar o negócio. Porque a gente tem Exato, que entender exato. o pano de fundo para ver, e agora? Eu vou expandir o meu negócio, vou ficar do mesmo tamanho ou vou vender? Sim, sim, Então, sim. essa discussão é uma discussão bastante interessante. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, vários produtores deixaram a atividade. Sim, uma queda de 2015 para cá, né? Um volume De muito grande de 2015 saiu para cá, da atividade, né? da atividade. Por quê? Porque hoje em dia, um produtor que produz menos de 200 litros, ele não vai ser sustentável, ele tem que crescer. E no Rio Grande do Sul, o que a gente viu é que o produtor conseguiu aumentar o crescimento. Ele saiu de 200 para 300, para 350, para 500 litros. Uhum. Sim, sim. Então, você fala, nossa, só 500 litros, mas é o dobro, às vezes é 4 vezes mais. E Sim, sim. aí, empresas como a Evomilk, como assistência técnica ao produtor, ajuda o produtor a ser nós produtores a sermos mais produtivos. Sim, Então, sim. como é que a gente administra o custo, fazer mais com menos? Como é que na mesma propriedade, nas mesmas, digamos, 50 hectares de terra, a gente consiga fazer um trabalho para a gente colocar mais vacas. Hoje a média do Brasil é 2 vacas por hectare. Mas lá fora não é essa a realidade. É até 5. No nosso caso, da família Hebron, Uhum. chega determinadas épocas do ano que a gente chega a 8 vacas por hectare. Uhum. Só que essas 8 vacas por hectare tem que ter silo para alimentar essas vacas na seca, porque senão as vacas morrem. Uhum. Então, e a gente tem que ver, para fazer isso, tem que fazer pasto irrigado, tem que, para levar a pasto o máximo que conseguir, um semi-confinado. Então, são estruturas que o produtor precisa recorrer para conseguir um custo mais baixo. Não adianta ficar reclamando
da Argentina e do Uruguai. Nós temos que arregaçar as mangas e reduzir o nosso custo, Oh, porque nós não podemos deixar o consumidor pagar mais, porque o nosso custo é maior. Não faz sentido. sim, eu acho assim, acho que o produtor precisa de entender que não adianta colocar a culpa na Argentina e não adianta esperar que os laticínios brasileiros vão resolver o Não problema deles, né? resolve, não Porque resolve. tudo é capacidade de compra e capacidade de pagamento, né? Assim, Exato. e a gente, eu acho que os produtores precisam entender é que se fica caro na gôndola, o consumidor brasileiro não leva, ele não Não tem leva. condições de levar, Isso, porque né? não tem E bolsa. Ele até vontade ele tem, mas não adianta vontade sem dinheiro. exato, exato, E exato. Então, outra assim, coisa que eu vou não dá. colocar: a Argentina não era bem administrada, tanto que a inflação chegou a 150%. Sim. E mesmo a Argentina mal administrada, ela causou um problemão nos últimos 2 anos para o Brasil. Agora imagina a Argentina bem administrada. O pessoal, eu acho que depois desse episódio os brasileiros vão pirar. Gente, é mesmo, Marley. Não havia pensado por esse lado, né? E a gente pensando que não, porque Milei, né? Eu não lembro mais o nome Milei, do. O que o Milei vai resolver o problema, que não sei o quê, que não, ele vai resolver o problema dos dos argentinos, argentinos, não não é dos dos brasileiros. brasileiros. Nós que Nós, é a gente que lute, né? Essa é a frase que o nós, povo usa, né? nós produtores rurais, precisamos lutar juntos com os laticínios, com nós laticínios, para chegar um produto mais barato na mesa dos consumidores brasileiros. E aí sim, a gente vai conseguir mais consumo. Sim, sim. E como que a Ok, isso é gente. o que eu encontrei na internet. Opa, só um minutinho aqui que a Tá. A, Siri a Siri resolveu participar. participar. É, e assim, e como que a gente. A gente já tá indo por vários assuntos aqui, né, Marley? Mas assim, como que a gente vai conseguir se adequar? Como que a pecuária brasileira vai se adequar a esses novos formatos? Porque adianta eu querer vender mais caro, né? Assim, o Não, produtor vender mais caro, adianta o laticínios precisar de vender mais caro para pagar o produtor? A gente vai eu conseguir acho, resolver desse jeito? eu acho que a questão é, infelizmente, ainda vai ter uma dificuldade tanto para os produtores e para os laticínios. Vai sair mais produtores da atividade e vai sair mais laticínios da atividade. Hoje nós temos 2.700 laticínios no Brasil, aproximadamente. Uhum. E então, porque nós temos só uma direção. Então, a direção é melhoria de produtividade. Não é só a pecuária de leite, não é só o produtor, não é só o laticínio, mas todos nós. É o desafio de reduzir custo, de fazer mais com menos. Sim. Então, E e com isso, a gente tem que entender, conhecer mais e colocar tecnologia. Então, é o produtor reduzindo o custo, é o laticínio reduzindo o custo, é o varejo reduzindo o custo, para nós conseguirmos colocar num preço mais baixo, para nós termos mais consumidores com bolso para adquirir os nossos produtos. não é vender caro, né? Não é. Assim, não é preço alto que vai resolver o nosso problema. É como que a gente se adequa, como que a gente faz os ajustes, como que, igual você falou, como que a gente produz mais com menos, como Com que a gente menos. se torna mais produtivo, né? Assim a gente vai Isso. ficar mais competitivo, Vai né? ficar mais competitivos. E assim, o leite da Argentina não vai chegar aqui competitivo do jeito que ele chega hoje. Uma coisa importante para a gente avaliar é que os produtores, eu fico até com medo de dizer exatamente. Eu fico pensando qual é o preço que chegaria na gôndola o queijo e o HT se a gente não tivesse o leite argentino no ano de 2023, porque nós tivemos um problema de secas e um problema de produtividade de leite. Sim, Então, de alguma forma, o leite argentino ajudou a inflação não explodir em sim, alimentos. sim.
sim, sim. Então, De qualquer forma, algum problema a gente ia enfrentar, porque enfrentar, trava na gôndola, a gente já trava sabe na disso, gôndola. né? Então, Isso. assim, Então, a grande questão é assim, então, nós temos que lembrar que leite e queijo são alimentos fundamentais na mesa do brasileiro. sim. Nós Aí- temos que trabalhar enquanto indústria para colocar produtos cada vez melhores e cada vez mais competitivos, para a gente conseguir vender cada vez para mais consumidores e sim, alimentar sim. mais pessoas. Sim, sim. Então o que a gente precisa de ter terras produtivas, vacas produtivas, né, laticínios eficientes. Aqui a gente fala muito, né, na Evomilk, a gente é uma solução para laticínios, né, para ajudar os produtores, né, com aplicativo para coleta, aplicativo para produtor, aplicativo para as equipes de campo. A gente fala assim, gente, use a tecnologia, mesmo que não seja Evomilk, mas usem tecnologia, porque a gente fala muito que o produtor, né, a gente escuta muito esse discurso, que ele ganha centavos. E os laticínios também ganham centavos. Se ele não conhecer exatamente o negócio dele, ele não é capaz de fechar torneirinhas ali para sobrar os centavinhos para ele ir ficando sustentável, né? É isso mesmo. Eu assustei muito, eu tô em laticínios há 12 anos. Então, antes eu venho do setor de telecomunicações, trabalhei no Grupo Algar 18 anos. Sim. Então, e meu pai, que era um apaixonado por terra e gado, e os meus irmãos que viram que se não montasse o laticínio, a gente não seria competitivo, foi uma forma de ficar mais competitivo, porque meu pai Sim. produzia mais do que ele poderia, a Patos de Minas poderia absorver, então Wecker foi para o mercado de Brasília, mercado de São Paulo, e o Emerson começou a produzir. Que legal. Então, o primeiro dia de campo que eu participei na Hebron, eu cheguei muito iludida, porque o Grupo Algar também tem fazendas, e eu fui é, diretora da área de agro do Grupo Algar, e tive a oportunidade de ir nos Estados Unidos para ver como é que as coisas funcionam lá. E Uhum. lá, os filhos dos fazendeiros enviam os filhos para Harvard, para Yale, e depois que eles terminam, eles voltam para a fazenda para administrar. Ah. E aí, no dia, encontrei um produtor, fui conversar com o produtor, e aí, o senhor vai comprar o quê? Porque tinha trator, tinha semente, tinha crédito, tinha um conjunto de variáveis. Ele falou assim, eu vim aqui pelo churrasco. E aí eu falei, mas o senhor não tem filhos? O filho não acha do senhor? Ele falou assim, a vida da fazenda ela é muito sofrida, então não quero que meu filho tenha essa vida. Sim, E eu falei, sim. mas deixa eu perguntar ao senhor, a fazenda, se ele vier ajudar o senhor vai ter mais mão de obra capacitada, com mais conhecimento técnico, para vocês produzirem mais e ter mais renda. Na cidade, a pessoa vai ter um salário, 2 salários, no máximo 3. Se a fazenda do senhor for administrada como negócio, quanto de dinheiro o senhor pode ganhar? Uhum. Então, essa mentalidade de nós, produtores rurais, no Brasil, ela precisa fazer, nos espelharmos nos americanos, ou seja, Uhum. o filho vai para a cidade estudar e depois voltar para o campo para gerar mais riqueza, mais produtividade, mais Sim. crescimento, mais empregos, mais renda, Sim, sim. mais bem-estar social para todos nós. Sim, sim. A gente tem esse grande desafio aí, né, do interesse, né, na sucessão, dos Isso. dois lados, né? A gente tem os pais que falam, olha, não, né, eu não quero que o meu filho enfrenta isso, e a gente tem os jovens que realmente não estão interessados por até então ser uma vida difícil, né? Mas hoje a zona Não é essa a rural, realidade do campo. sim, a gente tem Hoje, muita tecnologia. muita tecnologia. Primeiro, na minha época, eu tenho 55 anos. Quando eu tinha 10, 12 anos, não se falava de fazenda, falava da roça, É, que era uma coisa pejorativa. Até na escola, quando eu me mudei para Patos de Minas, eu fiz segundo grau em Patos de Minas,
Eu estudei na Fazenda até a quarta série. Depois mudei para Patos e mudei para Uberlândia, onde eu fiz economia, para fazer faculdade, porque na época Patos não tinha faculdade. Então, era pejorativo o ser da fazenda, o pessoal era bem vestido na cidade, as roupas roça. que eu vinha da roça não eram muito adequadas para onde eu estudei no colégio. Comecei estudando no colégio particular, depois fui para uma escola pública, o Tiradentes, que é fantástico de educação, o colégio militar. Hoje não. Hoje é uma outra realidade. Toda a riqueza brasileira, o crescimento, está no campo. Seja produzir diretamente, seja as empresas de software, seja as empresas de assistência técnica. Sim, então, sim, hoje sim. é elegantíssimo ser um produtor rural. E às vezes a gente não reorganizou a nossa cabeça para vender essa imagem para os nossos filhos. No meu caso, eu não tenho filhos, mas tenho sobrinhas e sobrinhos. Então, como é que a gente vai vender para os nossos sucessores se sentirem motivados a trabalhar conosco? Assim, tem interesse, né? Assim, Tem interesse. Como que eu mostro que o agronegócio é um bom negócio? O agronegócio, a fazenda é um negócio. Do ponto de vista da legislação brasileira, ela é administrada no CPF em função da legislação, mas ela é um CNPJ, produtor rural. Você tem produtor aí com 5 milhões, 10 milhões, 20 milhões. Produtor rural está no CPF, mas é um negócio. Sim. Se ele não tiver uma cabeça de gestão de negócio, e negócio é o quê? Pessoas, dinheiro, equipamento e todas as ferramentas que vai trazer produtividade, seja para o campo, seja para os laticínios, seja para o varejo, para chegar a um produto mais competitivo para o produtor, para o consumidor final. Sim, 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 sim. E para a gente, né, falar mais sobre as nossas perspectivas para 2024, eu queria que você comentasse um pouquinho para a gente sobre o leilão GDT. O que ele nos diz, o que ele nos mostra para o próximo ano, se ele nos mostra algo para o próximo ano. Ele mostra o leilão GVT. O que a gente vê no leilão GVT é que ele fica entre 2.800 a 2.800 dólares por tonelada a 3.400 dólares. O Brasil, o custo de produção do Brasil está fora desse range, dessa flutuação. Sim, sim. Então, o que acontece? Dessa faixa, né? Dessa Como se fosse faixa. Isso. Então, o Brasil, o custo de produção de leite pode chegar a 3.600 dólares. Por isso que nós não somos competitivos no mercado internacional. Então, o que acontece? Nova Zelândia produz num custo muito mais baixo, Argentina e Uruguai num custo muito mais baixo. Então, o leilão GVT vai cair os preços. Sim. Então, ele vai ficar entre 2.800 e 3.400. Principalmente porque a China está comprando menos e a Nova Zelândia tem que encontrar destino para vender os seus produtos, porque não tem mercado interno para isso. E aí ele está falando para o Brasil, fica mais competitivo aí, meu filho, porque senão não tem jeito não. Porque a decisão do laticínio é o seguinte: se comprar leite internacional, nos preços de Nova Zelândia e da Argentina, reduz o custo de produção de queijo e de UHT. Sim, sim. E chega com um produto mais competitivo para ter mais consumidores. Então, o laticínio fica numa situação complicada. Apelar para o governo para regular não é um caminho bom. É um caminho, nós em economia, eu não sei se você... Eu venho do setor de telecomunicações. Você lembra quanto custava um telefone? Talvez você é muito jovem, você não lembra. Custava 2.000 dólares. Você tinha que entrar na fila para esperar 2, 3 anos. E você pagava, esperava a empresa, porque era a Telebrás que era o responsável. Era o governo que era dono.
O governo não é bom administrador em nenhum segmento. Certo. E aí, o que acontecia? A mesma coisa com o computador. O computador era uma fortuna, mas tinha uma proteção para as importações. No caso de computadores e telefones, isso impedia a melhoria de produtividade de todas as empresas, de todo o conforto de todo mundo. Entendi. Então, se você fala para o governo, coloca o preço a R$ 2,50 ou a R$ 3, o governo, primeiro, eu não acredito que o governo é capaz de regular, porque não funcionou. Eu sou economista há 33 anos. O governo Então, não consegue regular. Na época do Collor tinha tablita. O supermercado, você era tinha, tudo. você tinha, Marcava toda hora, né? marcava toda hora. E aí você tinha os fiscais que ia lá no supermercado. Não resolve. Existe uma coisa que resolve: melhor produtividade para um custo mais adequado. E é oferta e procura. Se o custo está alto, o consumidor não tem bolso para comprar. Se o custo está baixo, mais consumidores podem comprar. Então, assim, teve o decreto lá de 11.732, de 18/10/2023 lá, que fala é, sobre o PIS/COFINS, né? Alguma coisa Isso. assim. Então, assim, mas você acha que valeu a O pena de... gastar energia com esse decreto ou valia mais a pena sentar todo mundo lá à frente parlamentar e todo mundo falar, gente, como é Como que a gente torna o Brasil, o o produtor de Brasil leite mais mais competitivo, competitivo? eu acho que foi para inglês ver. Ou seja, para o produtor rural achar que o governo Tá fazendo algo. está trazendo um benefício para ele, é o primeiro ponto. Segundo Uhum. ponto, o decreto ele vai valer a partir de fevereiro, então ele não tem ação antes. Terceiro lugar, ele não está completamente regulamentado. Tem um monte de dúvidas. Uhum. Em quarto lugar, se os argentinos resolverem montar empresa no Brasil, ele vai ter os produtores brasileiros, as indústrias exportadoras de leite em pó argentinas, se elas montarem filial no Brasil, a legislação dá a entender que não está completamente regulamentada, que ela vai ter benefício fiscal brasileiro. Entendi. Então, vai ficar mais competitivo o leite argentino. Meu Deus do céu. Então, é porque o governo, o governo é muito complicado, ele, ele trazer alguma coisa. Na minha visão, o governo mais atrapalha do que ajuda. Sim. É o mercado. É o mercado que precisa se ajustar. Se o Sim, sim. governo tenta impedir o mercado de fazer alguma coisa, o ajuste no futuro vai ser maior. Uhum. Não, Entendi. ninguém consegue segurar o mercado. Sim, sim. E é isso que eu acho que o produtor brasileiro precisa de entender, né? Não adianta Precisa, esperar, a não gente adianta esperar. esperar, não adianta. E se a gente pensar lá no consumidor, por que o consumidor tem que pagar mais caro se tem opções internacionais para ele pagar mais barato? Uhum. Nós Entendi. vamos tirar vamos tirar essa opção do consumidor, vamos deixar fora do mercado um conjunto de consumidores enorme, que se a gente tivesse um produto mais competitivo, nós venderíamos mais e seria melhor para todo mundo. Sim, sim. Então, é um desafio muito interessante para todos nós conhecermos e não ficarmos pedindo, porque o decreto ele só foi feito porque teve uma demanda por ele e se achou que resolveria. Na minha Sim, sim. visão, não resolve. Entendi. Minha visão é produzir com melhor custo para ser uma barreira natural à não entrada do leite da Argentina aqui. Marley, para a gente ir finalizando as nossas perspectivas, né? Para a gente ir dando
uma visão de cenário aí para os nossos produtores, para os nossos donos de laticínios, para os gestores que estão aí na frente, eu queria que você falasse para a gente como que a gente vai se adaptar a esta realidade, né? Primeiro. E aí depois eu queria que você falasse um pouquinho, né, o que esperar do cenário, se você puder, né, pelo menos de mussarela, de consumo, de UHT, de leite em pó para 2024, sabe? Mas eu acho que primeiro eu queria que você desse a sua visão de toda a sua experiência, de todo o seu conhecimento. Assim, o que você acha que a gente tem que fazer para se adaptar? A gente já deu várias dicas aqui, mas se fosse para você dar assim, olha, gente, eu tenho tantos pontos aqui que eu quero que o produtor de leite brasileiro, eu quero que os laticínios brasileiros se atentem. Primeira coisa que eu já aprendi aqui com você hoje não espero nada do governo não, porque ele não vai resolver. Isso eu já aprendi com você. Ele não resolve. Eu acho que o primeiro ponto é saber que o ano que vem, se o governo não tiver responsabilidade fiscal, vai ser não vai ser tão bom quanto esse ano. Porque o PIB, a principal variável econômica é o PIB. Ou seja, quanto maior o PIB, melhor o cenário geral. Então, o PIB esse ano, 2,85 para 1,5. A única variável que a gente, do ponto de vista de macroeconomia, é capaz de mudar essa realidade é o governo gastar menos do que ele está gastando esse ano. Então, assim, acho que a primeira dica que a gente tem que fazer é virar fiscal do governo. Olhar o governo e solicitar. Veja qual é o deputado federal que você votou, qual é o senador que você votou e pressione ele para não deixar o governo gastar mais do que arrecada. Porque na nossa casa funciona assim. O que acontece, Sara, se você gastar mais do que seu salário por mês, consistentemente por 3 anos? Eu vou me endividar, Você vai quebrar, vai quebrar e acabou tudo. E acabou tudo. Eu não tenho, por exemplo, esse é o exemplo mesmo, porque eu não tenho aonde recorrer, né? Não, você vai recorrer no banco, você vai lá no banco, pede o dinheiro emprestado, no primeiro mês, no primeiro ano ele até te empresta, no segundo ele já olha e fala, esse negócio tá arriscado. O governo está com 6,2 trilhões de dívida. Meu Deus. Então, ele já gastou mais do que arrecada, não é só desse governo, essa é uma história lá da década de 90, onde essa dívida foi sendo aumentada. No segundo governo do Lula, no governo Dilma, chegou num ponto insustentável, por isso o impeachment da Dilma, porque se não tivesse colocado um limite nessa capacidade, nessa irresponsabilidade fiscal, quem pagaria o preço são todos nós, brasileiros. Então, colocou... E aí veio o Temer, que começou a colocar as contas em ordem, o primeiro ano do Bolsonaro, que também de estruturação, aí com Paulo Guedes, só que o que aconteceu, veio a pandemia e não conseguiu reduzir mais. Se você olhar Temer, a dívida pública foi estabilizada no governo de transição do Temer e os primeiros 2 anos do Bolsonaro. Mas com a pandemia, as pessoas ficaram em casa, produziram menos. Sim, sim. E aí a inflação subiu. Aí tiveram que lançar os auxílios, né? Isso os auxílios dinheiro. Emergenciais. Então, para o ano que vem, atenção. Atenção. Não tem solução de curto prazo em economia. Você tem que resolver os problemas macroeconômicos, e o maior problema macroeconômico chama gastar mais do que arrecada. É o primeiro ponto. É engraçado, assim, que eu vou falar aqui. Meu pai, a vida inteira, meu pai falou isso com a gente, assim, desde que ele falou assim, o segredo da vida é gastar menos do que ganha. O segredo da vida é gastar menos do que ganha. Para dar certo, tem que gastar menos do que ganha. E a gente tem que fiscalizar o governo agora fazendo isso, né? Fiscalizar o governo. Mas nós somos cidadãos, nós votamos, nós temos que ter responsabilidade nessa fiscalização.
Sim, sim. Igual você falou, é procurar pelos nossos deputados, né, pelos nossos senadores e e, cobrar deles, e né? Eles cobrar estão lá para deles, nos representar e a gente nos precisa de representar. aprender a fazer isso, né? A gente vota por votar, entrega na mão do cara e depois a gente fica choramingando aqui. Isso. O segundo ponto é o mundo ainda, nós, o Brasil, pela primeira vez, no ano de 2022, o Brasil conseguiu sair de uma crise mais rápida do que o restante do mundo. O mundo está saindo da crise do Covid agora. Então, o Uhum. Brasil é um destino de investimento. Se o governo gastar menos do que ele arrecada, nós vamos atrair investimentos externos para cá, de novo, para nós aumentarmos riqueza aqui. E essa variável pode mudar esse cenário. Pois é. A balança comercial, nós Ah, exportamos muito para o resto do mundo. Boa parte dessa exportação é agro. Se nós continuarmos competitivos, nós podemos trazer mais divisas, trazer mais dólar para o Brasil, vendendo mais produtos. Mas o que é competitivo? Nosso preço tem que ser mais baixo do que o nosso concorrente. Se a gente fizer sim. isso, a gente gera mais divisas. E aí muda esse cenário e o PIB pode voltar a crescer. Sim, sim. Então, é essa. E no campo, na verdade, não é só no campo, em todos os segmentos, nós temos que buscar sermos mais produtivos, Sim. Sim, fazer sim. mais com menos, não gastar mais do que arrecada. E aquele dinheiro que nós temos que sobra, a gente investir. Investir em quê? Somos produtor rural? Compramos mais vacas, compramos um software novo. Uhum. Então, é essa situação. Compramos mais um trator Uhum. para ajudar. E, Entendi. e aí a gente vai investindo, e aí o consumo, o que é a economia? É o dinheiro que você guarda hoje para gastar mais amanhã, depois. Normalmente as pessoas mais jovens, hoje no Brasil, não têm essa cabeça e querem gastar tudo. Se não tiver uma economia e fizer o investimento, que o dinheiro começa a trabalhar por você. Uhum. Não é só o seu salário, mas se você consegue ter uma economia. Sim, sim. Sim, sim, E verdade. sempre que começa um novo ano, são oportunidades que nós temos para fazer diferente e nós gerarmos oportunidade. Nós quem? Você, eu, todos os produtores, todos os laticínios, todos os consumidores, é a gente juntos encontrar um jeito diferente. E quando a Sim, gente sim. encontra um jeito diferente de fazer, a gente muda o cenário. Verdade. Marley, antes da gente ir para a pergunta final, eu queria que você falasse assim, o que que você vê de consumo, você já até falou bastante, mas sobre o que a gente vende, né? Que é o HT, mussarela e leite em pó. Né? O que que você daria, o que você enxerga de cenário para o próximo ano? O que que a gente iria para esses nossos donos de laticínio, para os nossos gestores? Fala, pessoal, olha, a expectativa é essa até essa. Uhum. Olhem os preços médios, tanto dos laticínios, quanto o preço médio do produtor que foram praticados nesse ano. O ano que vem não vai ser maior. Que esse... Por quê? Porque o custo está caindo e a inflação está reduzindo. Uhum. Então, se a gente pensar nisso, a gente vai. Eu vou. Eu vou te dar os números que eu trabalho. Diga. Não, não vejo o HT maior do que 3,50, não vejo uma mussarela muito acima de 25. Uhum. Quando eu estou falando isso, eu estou falando de mussarela grandes volumes. Sim, sim, sim. Fora o E quando eu estou varejo, né? falando isso, eu estou falando mais ou menos em média. Uhum. Então, normalmente, em Minas,
janeiro, fevereiro, são os valores mais baixos. Depois, vem a entre-safra, sobe. Então, o pó, eu tenho pouco conhecimento do pó para estar dizendo, mas por isso que eu estou dando uma ideia geral. Certo? Os preços de 2024 não vão ser não vão ser maiores do que a média praticada em 2023. Nós temos que nos adequar. Sim, sim. Por que isso? Porque é fazer mais com menos. Porque o custo de produção de 2024 vai ser menor do que de 2023. E vai sobrar mais dinheiro, porque não é o faturamento, é quanto Não, é o que fica, sobra. é o que sobra. Não, para mim Então, não adianta o tanto que eu estou faturando, é o tanto que está sobrando, é né? o É tanto que está isso. sobrando. É que na verdade, a regra básica do gastar menos do que ganha, né? Assim, Isso, isso, não isso. foge disso. Não foge disso. Não, Então, o mercado internacional para laticínios vai nos ajudar pouco em função do aumento de produção de leite da China sim. e, a China aumentou a produção, para de comprar da Nova Zelândia, para de comprar do mercado internacional como um todo, e esse leite vai sobrar. Então, a produção de leite Brasil deve ser mais ou menos igual esse ano, só porque nós vamos ter um excesso de leite no mercado internacional. Ou seja, pode ser que entre mais leite aqui, mais barato. Vai, Assim, como aconteceu nesse ano. então, em relação à importação, você não acredita em grandes mudanças Não, do que nós vivemos em 2023. não, nem Decreto não tem garantia de que vai resolver. não vai resolver. O decreto não tem garantia de solução. Sim. O decreto ainda está muita coisa nebulosa e vai começar a ter mais a clareza lá em março, abril do ano que vem, e já foi quase meio ano. Então, assim, não é o decreto que vai mudar a realidade. Não muda. Grandes volumes, né, em outros países, a gente ainda com custo a gente ainda se adequando, né? A gente não sabe ainda que ponto. Assim, você acha que a gente deveria ter um prazo? Fala, gente, olha só, até, sei lá, a março de 2024, tô só chutando o número, tá? Mas a março de 2024 seria o máximo que a gente teria para se adequar, né? Adequar os preços do leite do produtor, né? Aos preços dos produtos consumidos, né? Vendido lá nos supermercados, assim, o que você acha disso? O que eu acho que a realidade de dezembro, a realidade que fechar dezembro, nós estamos aqui, dia 27/11, a realidade que fechar dezembro vai ser a realidade de janeiro e fevereiro. Sim. O que a gente acha de, assim, até agora o que a gente viu é que a expectativa é que seja de virada de estoques altos, né? O que não é Vai isso, nada e vai muito virar, vai promissor. aumentar o estoque, porque nós, em Minas, é o maior produtor do Brasil e nossa safra começa agora em dezembro. Então As nós vamos chuvas começar, atrasaram, né? Então, acho, assim, então a gente vai começar ainda mesmo a nossa safra. vai ter um problema climático, a produção de milho e soja deve cair algo em torno de 2,8%, mas o que reduziu em custo de produção de adubo Sim. mais do que compensa esses 2,8, que vai cair a produção de 2024 vai ser menor do que a de 2023 em milho e soja, em função do El Ninho. Sim, sim. E nós ainda temos os fatores climáticos que a gente precisa de prestar atenção. Precisa. Mas, de qualquer forma, nós vamos começar o ano que vem com estoque alto. Pois é. E E assim, o El mesmo que Ninho, uma. Não, pode falar que eu pergunto depois. o El Ninho, a gente vai entender os efeitos dele lá para março, para ver Vixe. quanto efetivamente caiu. Tem muitas variáveis não controláveis, como chuva, como estiagem na época certa, para chegar à conclusão de quanto vai ser essa quebra de milho e soja. Mas, de qualquer forma, em termos de preço, ela vai ficar, pensa no ano de 2023. Não É vai só ser lembrar, né? só lembrar. Essa é a nossa referência, né? Eu acho que
que o que você está dizendo é que a gente tem a referência de 2023 para 2024, né? O que a gente não teve esse ano, a gente ficou meio que sem referência em 2023, né? Exato, porque o 2022, com a guerra da Ucrânia, os mercados ficaram muito desorganizados. E a guerra da Ucrânia veio após 2 anos de pandemia. Então, foram 3 anos muito complicados, que não é o normal do mercado. Sim, o mercado está se normalizando e até fevereiro, março, entra na situação de pré-pandemia. Certo. A gente falou, você falou sobre o que eu ia te falar é o seguinte, você falou dos estoques altos, né? A gente deve virar um ano aí com estoques altos. E mesmo que a gente tenha uma reação de consumo, porque no virado de dezembro ali, os últimos dias, às vezes dá uma reaçãozinha, a gente fica empolgado, né, achando que vai. O que acontece? Normalmente já deveria ter acontecido em novembro. O que aconteceu nos primeiros 3 semanas de novembro foi um voo de galinha. Na primeira semana, os laticínios tentaram emplacar uma tabela nova, aumentando o preço. Não vendeu uma semana, não vendeu 2 semanas, não vendeu 3 semanas, já teve que reduzir. Por quê? Sim, volta. Porque o que não vendeu até dia 15 de dezembro vai parar no estoque. Vai. Porque você vende até o Natal, normalmente você faz as compras para Natal e Ano Novo. Depois vem férias de final de ano, e aí as pessoas pulam refeição. O consumo de janeiro tem IPVA, escola, toda uma estrutura, então você tira o poder de compra do mercado, janeiro e fevereiro. Então começa o poder de compra. O que é o poder de compra? O seu salário de janeiro é o mesmo de fevereiro e de março. Só que as contas que pagam que são pagas em janeiro e fevereiro são maiores normalmente do que o salário em função de escola, em função de IPVA, em função de férias, IPTU para algumas cidades. Então, você tira poder de compra. Então, você reduz o consumo. Aonde sobra? Ou sobra lá no supermercado ou sobra no estoque das indústrias. O que a gente tem visto é que o varejo tem comprado, tem um termo em finanças que chama da mão para a boca. Ou seja, o que ele vai vender naquela semana, 2 semanas, se não vender, ele não compra de novo. Sim, exatamente. Então, é essa situação. Não, no Brasil, historicamente, meses de 15 de dezembro até 15 de março são os 3 piores meses do ano para consumo. Sim. Marley, uma verdadeira aula aqui, né, de economia. Eu acho que você tinha que vir todo mês, tá? pra gente errar menos, né? Pra gente levar a informação pra essa galera e o pessoal errar menos, porque o negócio é que o nosso setor, ele não aceita mais o desaforo, né? Não aceita mais o erro, e a gente tá vendo muita gente quebrando e desistindo, e o que a gente traz, a nossa intenção aqui do Papo de Laticínios é exatamente essa, trazer informação de forma mais simples possível para o pessoal se preparar para tomar as decisões, né? Foi ótimo, né? Sua aula, ótimo. Eu ia falar assim, pedir para você falar quais são os seus votos, né? Para 2024, mas eu acho que eu preciso de pedir conselhos, né? Quais são os conselhos da Marley para 2024? Olha, normalmente a gente fala de perspectiva, o primeiro ponto é para a gente ter um pouco de paz no mundo. Porque a prosperidade vem com a paz, ela não é com a guerra. Então, é o primeiro ponto, paz no mundo. O segundo ponto é para a gente trabalhar um pouquinho juntos, porque eu acredito que não é do governo o resultado. Então, se o mundo tiver paz, todos nós temos possibilidade de crescer. E para nós termos possibilidade de crescer, a gente tem que ter responsabilidade fiscal do governo, para esse dinheiro vir para o Brasil. E se esse dinheiro vier para o Brasil, com a responsabilidade, eu espero, acho que talvez eu vou começar de novo.
Sim, pode começar, pode ficar à vontade, tá? Primeiro que o mundo... quais são os meus votos para 2024? Que o mundo volte a ter paz, volte a crescer, que o nosso governo tenha responsabilidade fiscal para os investimentos desse mundo mais próspero aconteça mais no Brasil do que no restante do mundo. E para nós da pecuária de leite, é nós crescermos juntos em conhecimento. Para a gente não é esperar, é a gente fazer um 2024 melhor. É maravilhoso quando você fala de paz, é o que a gente espera, o que a gente deseja para todos nós. Eu acho que a gente tem que trazer isso para o nosso mundo e juntar ali. Você falou, olha, a gente é uma cadeia que é produtor, laticínios e varejo. Né? Se a gente não consegue sentar com varejo, mas vamos pelo menos sentar em paz, né? Os produtores e os laticínios, né? A gente precisa de estabelecer uma paz nesses relacionamentos, né? Não é nenhum nem outro que é culpado por causa da crise que o setor viveu nesse ano e que vai viver outras, a gente tem que estar preparado para isso. Então, assim, eu estou junto com você na paz e eu acho que a gente tem que desejar essa paz para o nosso setor, para a gente ficar mais forte. Como é que a gente enfrenta a Argentina? Como é que a gente enfrenta outros países, né? Se a gente não tiver em paz, não tiver juntos, não vai acontecer, né, Marley? Não. Então, Não o é? diálogo entre as partes é essa paz nas negociações que traz prosperidade para todos nós. É juntos. Não tem como ter resultado sozinho. Verdade, não tem. E o Verdade. resultado, ele traz prosperidade para todos nós. Uma mesa mais farta, alimentos mais baratos e mais fartura para as nossas mesas. Uhum. Sim, sim. É verdade. O que a gente quer, o que a gente precisa é de ser mais competitivo para o nosso produto estar na mesa do nosso consumidor. O que a gente quer, o que a gente mais Isso. deseja é que os nossos consumidores sejam capazes de comprar os nossos produtos e que eles estejam lá no Natal, no Ano Novo, durante as férias, no Carnaval, né? Que todos os dias da vida dos nossos brasileiros tenha leite, tenha pão com manteiga, tenha pizza, né? Porque é o que a gente gosta e a gente sabe fazer muito bem e a gente precisa de ter uma economia favorecendo, né, para que isso aconteça. Isso mesmo. Marley, mais alguma observação para esse episódio maravilhoso? Eu confesso que eu fiquei muito emocionada, fiquei muito feliz, né? Você foi super didática, super simpática, super bem-humorada. E eu queria que você falasse assim, olha, Sara, tem esse detalhe que às vezes a gente não falou, que a gente pode fazer em outro episódio. Algum conselho que você queira deixar aí no final? O Alguma coisa que eu conselho, tenha esquecido? não, o conselho é juntos somos mais fortes. E juntos nós conseguimos fazer um 2024 melhor do que o 2023, com certeza. Sim, sim, verdade. Né, que a gente tenha as lições de 2023 que brigar não vai nos levar a lugar nenhum e não nos trouxe a lugar nenhum, né? Então, assim, nem brigas, nem as esperanças de que decretos, né, que novas legislações, que ações do governo, que reuniões vai resolver o nosso problema, Não, porque não vai. não, é a gente trabalhar junto. Uma coisa importante também não tem resultado de curto prazo e não tem resultado de trabalho individual. É um trabalho conjunto, é a cadeia, nós que estamos. Você pede alguém para administrar a sua casa ou você mesmo faz isso? Eu faço isso. Então, por que a gente está pedindo alguém para administrar a nossa fazenda, a nossa empresa, o Sim, nosso sim. trabalho? Nós Sim, sim. conhecemos melhor do que uma pessoa de fora. Então, Verdade. o que nós temos que fazer? Arregaçar as mangas e trabalhar juntos. Sim. Não perder o medo, né? E perder o Perder o medo. medo. Perde o medo. A gente juntos, a gente consegue enfrentar e vencer. Sim, sim. Verdade. Marley, foi um prazer. Eu realmente espero ter você em 2024 outras vezes aqui. Eu espero te encontrar pessoalmente. É sempre uma alegria muito grande. É um mundo de conhecimento que você me banha e eu, né, fico super feliz. Que o pessoal do Sileng aproveite bastante todo o seu conhecimento. É muito difícil a gente ter
tipo esse perfil de profissional que é você dentro do nosso setor. Então, assim, que a gente saiba aproveitar todo o seu conhecimento, toda a sua capacidade de interpretar os dados e trazer para a gente de forma tão simples, né, para a gente poder entender, falar, olha, os números estão aí, estão nos mostrando. Agora, como é que eu faço para poder mostrar isso para a população? Como é que eles entendem isso de forma clara? Né, você fez isso muito bem aqui durante o episódio. Parabéns, tá? Muitos parabéns para você e que você fique com a gente por muitos anos, né? Ajudando a gente nessas interpretações de dados. Eu espero muito que esse conhecimento ele gere resultados para o negócio de cada pessoa que está ouvindo. Porque o meu objetivo é que faça diferença. O conhecimento é uma conta de dividir que multiplica demais. É Eu legal espero que as demais. pessoas se beneficiem no seu negócio dessas informações e que mude a realidade. Porque se cada um mudar um pouquinho, o resultado de todos nós é imenso. Sim, sim, é o 1% por dia, né? Que faz muita diferença no final. Tanto de economia quanto de trabalho. Exatamente. Mas tá joia, então. Muito obrigada. Marlene, muito obrigada pela sua participação. Tô Um aqui. abraço do Papo de Laticínios para você. Um abraço, né, de gratidão da Evomilk, meu. Né, eu vou deixar na descrição do episódio as redes sociais lá do Laticínios, vou colocar a sua. Então, se o pessoal quiser falar com você, né, mandar alguma mensagem, tirar alguma dúvida, ou com o pessoal do Sileng, né, acho que, né, a gente vai tentar fazer essa comunicação, né, o que a gente quer aqui é mostrar que o Sileng está fazendo um trabalho muito legal, com pessoas muito incríveis, né, de conhecimento muito bom, para ajudar realmente o setor, tá? Parabéns de novo, muito obrigada. Se você quiser deixar alguma rede social, se você quiser citar, você pode ficar à vontade também, tá? Pode colocar o meu Instagram, que é o Marley Amaral. Tá, joia, então. Então, nós vamos deixar lá a sua rede social. E, pessoal, para vocês não perderem nenhum episódio como esse que nós acabamos de assistir juntos, vocês vão se inscrever no canal Papo de Laticínios. Vocês vão lá no YouTube, procurar por Papo de Laticínios, se inscrever, acionar o sininho e acompanhar os episódios semanais. Toda segunda-feira tem um episódio novo no ar. Nós estamos também no Spotify. Vocês podem também seguir nossas redes sociais, @Papo de Laticínios, @Evomilk_BR, @Evopac_oficial e @Sara.Machados. Um beijo para vocês e até a próxima semana.